o seu amor, ioi, 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 foi o seu amor, ioi, ioi. O que é o Projeto Nordeste? O Projeto Nordeste é um projeto que visa construir uma igreja no sertão do Ceará, na cidade de Cedro, que é uma cidade com aproximadamente 25 mil habitantes, e o nosso desejo é construir uma igreja no sertão dessa cidade, Cedro, no Ceará. Como surgiu esse projeto? Bom, o Projeto Nordeste surgiu de forma inusitada. Eu fui fazer uma viagem para o Ceará em dezembro de 2023, que inclusive foi no dia em que eu peguei a chave desse novo templo nosso aqui, para começarmos a reforma. Foi o dia em que eu peguei e entreguei para Clarice, porque eu estava pegando o avião para ir para o Ceará para celebrar 90 anos do meu avô. Eu fui para o aniversário dele de 90 anos com meu pai. Chegando lá, eu pude ver que Deus tinha muito mais planos para a minha vida do que só participar, festejar e celebrar 90 anos de idade do meu avô. Bom, quando eu cheguei na casa do meu avô, no sertão do Ceará, em Cedro, na cidade de Cedro, lá estavam algumas pessoas para me receber, e uma das pessoas que me recebeu foi o Francisco, um parente que eu nem sabia que havia se convertido e que era membro da igreja, era um presbítero da Assembleia de Deus lá em Cedro, no Ceará. E eu cheguei lá, fui muito bem recebido, ele me recebeu com a paz do Senhor, e ali nós começamos uma conversa, e essa conversa gerou um convite para na segunda-feira. Eu cheguei lá no domingo, na segunda-feira eu ia ficar 2 semanas, fui fazer uma viagem de 15 dias, e na segunda-feira, um dia depois, o Francisco me convidou para estar ministrando num culto no lar de uma das pessoas ali do povoado, do vilarejo. Então eu ali fui. Nós tivemos um culto no lar, onde estava eu, Francisco, e essa família, mais uma ou 2 pessoas ali. E desse dia, que eu fui ministrar nessa casa, foram surgindo convites do pastor da Assembleia de Deus para que eu pudesse ministrar nos vilarejos ali vizinhos. Para que vocês entendam, esse lugar onde eu estava, esse vilarejo só tem familiares do meu avô. É comum você ter vilarejos por famílias. Esse pastor, o pastor Jonatas, ele é pastor de 4 igrejas nesse vilarejo. Em cada uma dessas igrejas tem presbíteros. E essa igreja que está hoje lá no vilarejo onde fica a família do meu avô, é a única família, o único povoado que não tem uma igreja construída. As outras 3 têm lá um templo pequeno, simples, mas todas elas têm um templo equipado com caixas de som, com cadeiras, onde eles cultuam a Deus, e domingo eles se reúnem para ir para um lugar ali numa cidade um pouco mais desenvolvida, ali um pequeno centro que tem ali, que reúne todas aquelas igrejas. Mas durante a semana eles fazem culto ali nos vilarejos. O pastor, ele sai da casa dele, bota caixa de som no carro, bota microfone, bota púlpito, toda aquela preparação, bota as cadeiras, e ele sai fazendo os cultos nos vilarejos. E nesse vilarejo do meu avô, é o único que eles fazem o culto ao ar livre, que foi onde eu preguei na terça-feira. Na segunda-feira eu fiz o culto no lar, na terça-feira eu preguei nessa pequena congregação que se reúne ali ao ar livre, nesse vilarejo onde o meu avô mora. Então tive a oportunidade de pregar ali, tive a oportunidade de estar com os irmãos todos os dias da semana. Quarta-feira fui pregar num outro vilarejo, quinta num outro vilarejo. Foi na quarta-feira que eu fui na casa desse familiar do meu pai, e ele pergunta para mim: escuta, o Deus lá de São Paulo não é o mesmo Deus daqui, não? E aí eu falo para ele assim: Deus é um só. Então é o mesmo. Por que então que lá chove toda hora e aqui já fazem 10 meses que não cai uma gota de água? Aí eu explico para ele, eu falo assim: olha, normalmente a gente costuma olhar a vida sempre pelo que nos falta, nunca pelo que a gente tem. Então aqui eu estou impressionado porque vocês têm a possibilidade de sentar depois do almoço para ter uma resenha, para ter conversa, para sentar na cadeira de balanço, na rede, coisa que lá em São Paulo é impensável. Aqui vocês têm o Aracati, que é o ventinho que toda noite bate aqui e tal, para amenizar um pouquinho o calor, e vocês ficam ali
eu estou celebrando coisas que eu não tenho lá e você está celebrando coisas que você não tem aqui. Porque a gente sempre olha a vida pelo que nos falta, nunca com gratidão por aquilo que a gente tem. E aí o que acontece? Eu vou embora dessa conversa que eu tive com ele na quarta-feira, eu chego, né, em casa, me troco, vou para o culto, prego, volto. Quando eu volto da igreja na quarta-feira, está todo mundo dormindo e eu estou ali no alpendre tomando um aracati e orando a Deus, conversando com Deus sobre tudo que estava acontecendo. Aí Deus fala para mim assim, ó, eu não te trouxe aqui só para você vir ao aniversário do seu avô. Eu quero que você construa uma igreja para essas pessoas que estão cultuando no templo. Aí eu penso, essa coisa da minha cabeça. Aí eu falo para Deus, falo assim, Deus, para que eu tenha convicção de que isso não é coisa da minha cabeça, porque eu estou lá em São Paulo, com uma reforma nas costas, sem o dinheiro suficiente para a reforma lá em São Paulo. O senhor está pedindo para eu construir uma igreja aqui no Nordeste, com que dinheiro e como é que eu vou fazer? Mas se o senhor está mandando eu fazer, é porque o senhor vai abrir portas e vai trazer provisão para isso. Mas eu quero fazer uma prova. E aí eu falo para Deus o seguinte, aquele homem falou que 10 meses não chovia, não caiu uma gota de água. Se o senhor quiser que eu construa uma igreja aqui no Nordeste, o senhor vai fazer chover. Se o senhor fizer chover, eu vou entender que isso não é coisa da minha cabeça. Vou dormir. No outro dia, pela manhã, acordo, como todos os dias, meu pai está de um lado da mesa, meu avô do outro, eu sento no meio dos dois assim, e estou ali, minha tia, né, sempre muito solícita e tal, cafezinho, quero café e tal. E aí meu pai fala assim, viu a chuva que deu de madrugada? Pai, eu já, não pai, não vi não. Aí meu avô falou assim, meu Deus, não viu barulho não, foi um barulho, só que só foi também para molhar o telhado, só passou para molhar o telhado e parou. Eu olhei para os dois sem reação, achando que acho que eles não entenderam nada. Por quê? Porque eu falei assim, não, vocês estão de brincadeira comigo, não é possível que choveu. Aí meu pai olha assim, choveu. Choveu, fez um barulho do caramba, não sei o que, não sei o que. Aí meu pai até falou assim pra mim, sai lá fora que você vai ver, tá tudo... Pois eu fui lá fora. E a terra tava como se alguém tivesse regado de mangueira, assim, pra baixar a poeira. E aonde eram as calhas, tava poça de água. Eu falei assim, Deus do céu, tô lascado. Falei, captei e entendi a vossa mensagem. Beleza, passou o dia. Quinta-feira isso. Eu fui pregar, quando eu volto, eu estou na rede, pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Só Deus, como é que eu vou falar para a igreja sobre o Projeto Nordeste? Nossa, a igreja já contribuiu para a gente poder fazer a reforma aqui, a igreja estava ofertando. Aí Deus fala no meu coração, o tempo é eu quem determino. Você tem a missão, eu vou te falar quando for o tempo certo. Então eu estou aqui hoje gravando esse vídeo porque chegou o tempo de nós, como igreja, investirmos para começar a sonhar com a construção dessa igreja no Nordeste, que é uma igreja para a Assembleia de Deus, não é uma igreja do Nazareno. Mas como a gente entende que Deus é um Deus de uma única igreja, a gente vai construir uma igreja lá e vai entregar essa igreja na mão do pastor Jonatas e daquele povo para que eles possam cultuar a Deus, não mais ao ar livre, mas agora com um lugar onde eles possam estar ali, estabelecer o reino de Deus naquele lugar, porque ali certamente existem vidas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E quando você tem um lugar para colocar essas pessoas, você tem mais facilidade para isso. Então é nisso que nós acreditamos, é isso que nós queremos investir e é sobre isso que nós vamos falar ao longo desse tempo, até que a gente consiga arrecadar o valor necessário para isso. E como eu faço para contribuir no Projeto Nordeste? Olha só, às vezes a gente pensa, como a gente está acostumado com essa realidade de São Paulo, a gente fala assim, caraca, vai ser um dinheirão. Gente, no Nordeste as coisas são muito mais tranquilas do que a gente pensa aqui. Se a gente fosse fazer um projeto para construir alguma coisa aqui em São Paulo, do tamanho que a gente está pensando em construir lá, que não é coisa grande, a gente ia gastar centenas de milhares de reais. Mas eu tive fazendo um levantamento preliminar nos últimos dias que eu estava lá, já que a missão foi dada, e a gente
percebe que nós vamos gastar em torno de R$70 mil, coisa próxima a isso ou pouco mais do que isso. E você pode fazer oferta no Pix do Projeto Nordeste. Nós temos um Pix, que é um Pix específico para esse projeto, onde todo o recurso que entrar nessa conta, nós vamos estar mensalmente prestando conta a você, contribuinte, a você que está fazendo a sua contribuição e falando para vocês o quanto falta. Então você pode fazer isso. A única forma de você fazer isso é via chave Pix, que nós vamos estar divulgando nas redes sociais da igreja, né? Nos vídeos que nós fizermos, provavelmente vai estar passando aqui, ó. E nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fizermos com relação ao Projeto Nordeste. Vamos colocar vídeos da construção, vamos colocar vídeo de como isso está sendo feito. Nós vamos estar prestando conta de tudo aquilo que a gente fizer. Seja você um desses que vai conosco para o Nordeste a construir aquela igreja. E em nome de Jesus, em tempo recorde, em prazo rápido, porque eu creio que aquele que nos chamou para essa obra, ele é dono de todas as coisas e vai suprir todas as nossas necessidades, para que o nome dele seja glorificado. Deus te abençoe, contribua com o Projeto Nordeste, seja você um instrumento nas mãos de Deus, para entregar para aquele povo que está cultuando no templo, um templo para que eles possam ter um tempo novo e que muitas almas possam se converter e conhecer Jesus naquele lugar. Deus abençoe.